Mais um vídeo aí do Papo Inútil no ar. Muito prazer, me chamo Suzana Gonçalves e sejam aí muito bem-vindos a esse mundo muito louco. E no vídeo de hoje vou falar sobre uma série, demorou um pouquinho pra me falar sobre ela, sim, mas é uma série que para algumas pessoas ela é queridinha, para outras gerou aí algumas polêmicas por trazer aí o assunto, né, de suicídio na adolescência, trazer sobre abuso e também outros fatores que foram abordados ali ao longo da série. E no caso hoje eu vou falar sobre a primeira temporada de 13 Reasons Why, que ela é uma adaptação de um livro que foi lançado em 2007. E na história da série traz ali o Clay, que ele recebe uma caixa com algumas fitas cassetes que foram gravadas pela Hannah, que ela também é uma personagem de grande importância na história. E a Hannah era a paixão ali do Clay na escola, e ela acaba cometendo um suicídio que para algumas pessoas não tinha ali muita explicação. E nas fitas ela acaba revelando ali os porquês, os motivos e as pessoas ali que geraram as situações. No caso, não que as pessoas fossem responsáveis, mas de algum modo as pessoas contribuíram para que algumas situações se agravassem. E aí quem ouve as fitas e é citado nelas, né, cada pessoa que é citada passa pra frente para outra pessoa que foi citada poder ouvir e assim por diante. Então, sobre o que eu achei da primeira temporada. Eu achei que essa proposta de falar sobre a fase da adolescência, sobre a fase da escola, essa sacada foi bem interessante. No caso ali, como para algumas pessoas pode ser muito cruel passar por essa fase da escola, por não ser popular, por ser vítima de bullying. Algumas pessoas podem ter passado muito bem a época da escola, mas para outras pessoas foram fases bem doloridas, para algumas pode estar sendo, né? Por N questões. Algumas situações que destacaram mais ali sobre a escola, no caso ali sobre o ambiente que é vivido ali na série, foi quando a Hannah comete o suicídio e aí como eles lidam com isso. Tipo, alguém se matou? Então vamos espalhar cartazes de orientação. Tipo, depois que acontece. E assim, o suicídio é um assunto muito delicado de se tratar, né? Para algumas pessoas é um tabu, ainda mais pra família. É uma situação muito dolorida, mas assim, no ambiente da escola é meio escroto, sabe? Como as pessoas lidam com isso, como eles tentam se esconder ao invés de falar sobre o assunto, como eles, ao invés de ver a raiz do porquê, né? Já aconteceu? Já aconteceu. Então vamos só prevenir para outras pessoas não fazerem, mas é isso aí, vamos conversar, mas não entrando em detalhe. Porra, como assim? E para as pessoas que pedem ajuda, elas têm que ser claras, elas não podem falar entre linhas. Então assim, os caras seguem um protocolo muito escroto, e se a pessoa se sentir incomodada e não quiser falar muito sobre, beleza, vai fazer uma outra coisa e fica por isso mesmo. Mesmo que mostre ele que algumas situações que para algumas pessoas podem ser muito bobas e muito superficiais, para outras não é tão assim. E aí no caso, como que pra Hannah, algumas situações foram tão desesperadoras que foram desencadeando outras e outras e outras até ela chegar nas vias de fato. E em relação a essa história dela na série, trouxe ali com o poder de fofocas, de boatos, também em relação ali à questão do bullying, ao abuso, tanto o que ela presenciou, tanto o que ela viveu, foram os causadores, foram o que contribuiu para ela chegar na situação de meio que surtar e não querer mais viver. Algumas coisas na série foram bem superficiais, no caso eu entendo ali que foram deixadas para ser explicadas mais pra frente, mas outras situações da série foram bem destacadas e bem detalhadas. Sobre as mensagens ali da série, foram até ok ali na primeira temporada, foi dada ali a continuação para poder mostrar ali sobre o que aconteceu com os demais personagens depois do episódio da Hannah. Então mostra ali antes e depois do acontecido. No caso, algumas situações ali do livro foram modificadas pra série, ali em relação a como aconteceu a morte da Hannah. No livro acontece de um jeito e na série acontece de outro. A série em relação a isso foi muito criticada e eu também achei muito importante falar sobre isso. Por quê? A série teve algumas críticas em relação a isso, no caso sobre a prevenção do suicídio, ou seja,
sobre não romantizar a situação. No caso, ele como descrever essa opção como algo necessário, algo que é a última alternativa. Em relação ali a séries, livros e filmes que abordam ali o tema, pelas regras ali, né, da prevenção do suicídio, não mostrar os métodos que a pessoa usou, não falar muito sobre onde foi, como foi. Praticamente como a Hannah se matou ali na série foi um dia white. Tipo, foi mostrando cada detalhezinho que eu acho que foi desnecessário. Então, assim, sobre o lugar, sobre o método, sobre como aconteceu, enfim, não preservou tanto a família que aparece ali na série, como também a pessoa que cometeu. Eu acho que ficou meio estranho essa situação. E sem contar que isso, cara, pode gerar um efeito dominó. Outras pessoas que estão passando por essa situação, né, outras pessoas que estão com problemas emocionais, que realmente não querendo chegar a saber de fato, quando vê essa situação sendo mostrada ali passo a passo, né, acabam cometendo por romantizar ali a situação, por achar que a personagem fez, eu também posso fazer. Por mais que a ideia, né, a proposta seja outra. Assim, muito se falou que a história da série não deu uma outra opção pra personagem, e eu confesso que eu não li o livro, mas, assim, no meu ponto de vista em relação à série, eu acho que, cara, cada um sente a dor da sua maneira. Se ela chegou a essa situação e a cometer o ato, não é porque ela queria morrer, ela queria aliviar aquela dor que ela tava sentindo. Então, assim, é muito difícil, é muito complicado, ainda mais pras pessoas que ficam ali se cobrando. Por que eu não enxerguei os sinais? Por que na hora que aconteceu alguma coisa eu poderia ter evitado e não evitei? Então, assim, eu acho muito complicado, porque se tiver que acontecer, infelizmente, é algo que não tem como voltar atrás. Por mais que você evite uma vez, evite uma segunda tentativa, mas se a pessoa continuar com aquela ideia fixa na cabeça, por mais que as pessoas tentem, mas você tem que procurar outros motivos, você tem que entender que a vida é uma opção. Eu acho muito complicado pra uma pessoa que tá sofrendo demais. Então, assim, é muito injusto. Por mais que eu acho válido falar sobre isso, né, questionar e abrir mais, dar outras opções para as pessoas. Mas eu acho que julgar e tentar justificar, eu acho que não é o meio. Falar sobre o tema, como eu falei, é muito difícil para algumas pessoas, ainda é tabu, ainda mais em questão religiosa, da sociedade, enfim. As pessoas se cobram muito por sinais que acham que foram ignorados. Na primeira temporada, eu achei a proposta da série muito interessante, só que eu achei algumas situações desnecessárias, né? Algo que não poderia ser mostrado, ou pelo menos dar a entender que aconteceu, ou cortar a cena, enfim. A proposta era de prevenir, era de esclarecer algumas situações, ok, mas eu acho que, assim, algumas situações dão gatilhos pra outras pessoas. Então, por mais que você esteja numa vibe muito boa, esteja numa situação muito legal, mas vai chocar. E eu acho que o intuito não é chegar a chocar se você quer prevenir ou quer abordar o tema. Eu acho que chegar socando a porta e mostrando a realidade nua e crua não é um passo assim que seja legal ou seja interessante. Acho que você falar, abordar o tema é válido, mas desnecessário colocar algumas situações como aconteceu na série. Então, assim, por mais que algumas pessoas achem o máximo, romantizem bastante a história, eu acho que tem que tomar muito cuidado em relação a isso. A série é interessante em alguns pontos, desnecessária em outros. E no próximo vídeo eu vou falar sobre o que eu achei da segunda temporada, também comentar sobre outras situações que acontecem mais pra frente. Então é isso aí, essa foi minha visão em relação à primeira temporada de 13 Reasons Why. Se você já assistiu a série, deixa aí nos comentários qual foi aí a sua visão em relação à série, sobre essa proposta de falar e prevenir, enfim. Se você gostou do vídeo de hoje, deixa aí o seu gostei. Tá vendo esse botão aí enorme escrito inscreva-se, se inscreve aí, ativa o sininho pra poder receber a atualização de vídeos novos do canal. E se você curte o conteúdo do canal, quiser compartilhar com seus amigos, tem a opção de compartilhar aí embaixo nas redes sociais pra você dar essa força aí pro canal crescer. Então é isso aí, vou ficando por aqui. Um enorme beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!